Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual é o primeiro nome de Josué, o sucessor de Moisés? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Caleb. Alternativa C, Obadias. Alternativa D, Misael. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Oséias. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Números capítulo 13, versículo 16. Pergunta 2. Quanto tempo deve durar a lua de mel de acordo com Deuteronômio? Alternativa A, 1 dia. Alternativa B, 1 mês. Alternativa C, 1 semana. Alternativa D, 1 ano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 1 ano. Quando um homem for recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Pergunta 3. Em que cidade Pedro teve a visão de um grande lençol que descia do céu e via animais? Alternativa A, Cesareia. Alternativa B, Listra. Alternativa C, Jope. Alternativa D, Icônio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jope. Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis e aves do céu. Atos capítulo 11, versículos 5 e 6. Pergunta 4. Com que filósofos Paulo disputou na cidade de Atenas? Alternativa A, cinismos. Alternativa B, estoicos. Alternativa C, céticos. Alternativa D, hedonistas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, estoicos. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus irreligiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Atos capítulo 17, versículo 16 ao 18. Pergunta 5. Quem mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado? Alternativa A, Eliseu. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Segundo Reis capítulo 5, versículo 10. Pergunta 6. Qual é o livro mais curto de todo o Antigo Testamento? Alternativa A, Amós. Alternativa B, Obadias. Alternativa C, Jonas.
Alternativa D, Ageu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Obadias. O livro de Obadias, também chamado de livro de Abdias na Bíblia Católica, faz parte da Bíblia Hebraica, da qual é o menor livro, com apenas um capítulo, vem depois do livro de Amós e antes do livro de Jonas. Pergunta 7. Quem foi o pai do rei Saul? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Melquias. Alternativa C, Quis. Alternativa D, Abiel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Quis. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorete, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel capítulo 9 versículo 1 e 2. Pergunta 8. A que horas Jesus foi crucificado? Alternativa A, hora terceira. Alternativa B, hora sexta. Alternativa C, hora sétima. Alternativa D, hora novena. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, hora terceira. E era a hora terceira, e o crucificaram. Marcos capítulo 15 versículo 25. Pergunta 9. De que cidade eram Felipe, André e Pedro? Alternativa A, Siquém. Alternativa B, Hebrom. Alternativa C, Cafarnaum. Alternativa D, Betsaída. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Betsaída. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. João capítulo 1 versículo 43 e 44. Pergunta 10. Em que monte Arão morreu? Alternativa A, Carmelo. Alternativa B, Hor. Alternativa C, Horebe. Alternativa D, Gilboa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Hor. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Números capítulo 20 versículo 26 e 28. Pergunta 11. Que ocupação teve Demétrio da cidade de Éfeso? Alternativa A, ourives. Alternativa B, carpinteiro. Alternativa C, pescador. Alternativa D, fariseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, ourives. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Atos capítulo 19 versículo 24. Pergunta 12. Qual foi a aparência do primeiro ser vivo descrito no Apocalipse? Alternativa A, homem. Alternativa B, bezerro. Alternativa C, leão. Alternativa D, águia. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, leão. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse capítulo 4 versículo 7. Pergunta 13. Qual era o nome da esposa de José? Alternativa A, Keren. Alternativa B, Késia. Alternativa C, Gemima. Alternativa D, Azenate. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Azenate. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41 versículo 45. Pergunta 14. Em que monte repousa a arca de Noé? Alternativa A, Seir. Alternativa B, Horebe. Alternativa C, Ararate. Alternativa D, Abarim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ararate. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Gênesis capítulo 8 versículo 4. Pergunta 15. Qual era o nome da capital do reino de Assuero? Alternativa A, Jerusalém. Alternativa B, Susan. Alternativa C, Jônia. Alternativa D, Babilônia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Susan. Que, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susan. Ester capítulo 1 versículo 2. Pergunta 16. Qual era o nome da única filha de Lia e Jacó? Alternativa A, Raquel. Alternativa B, Rebeca. Alternativa C, Diná. Alternativa D, Tamar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Diná. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Gênesis capítulo 34 versículo 1. Pergunta 17. Quantos capítulos tem o livro de Lamentações? Alternativa A, 5 capítulos. Alternativa B, 3 capítulos. Alternativa C, 2 capítulos. Alternativa D, 4 capítulos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 5 capítulos. Ao longo dos 5 capítulos, sobretudo, não deixa de haver nele notas de confiança em Deus e esperança no futuro. Pergunta 18. Quem era a mãe de Elifas e esposa de Esaú? Alternativa A, Salomé. Alternativa B, Ada. Alternativa C, Judite. Alternativa D, Basemate. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Ada. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Ruu, filho de Basemate, mulher de Esaú. Gênesis capítulo 36 versículo 10. Pergunta 19. Que fruto produziu flores e brotou da vara de Arão? Alternativa A, azeitonas. Alternativa B, figos. Alternativa C, uva. Alternativa D, amêndoas. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D, amêndoas. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Números capítulo 17, versículo 8. Pergunta 20. Quem governou sendo rei e sacerdote ao mesmo tempo? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Melquisedeque. Alternativa C, Jetro. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Pergunta 21. Quantos versículos totais o Salmo 119 tem? Alternativa A, 172 versículos. Alternativa B, 180 versículos. Alternativa C, 176 versículos. Alternativa D, 184 versículos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 176 versículos. Pergunta 22. Quantos anos reinou Ezequias em Jerusalém? Alternativa A, 39 anos. Alternativa B, 19 anos. Alternativa C, 49 anos. Alternativa D, 29 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 29 anos. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Segundo Reis capítulo 18, versículo 2. Pergunta 23. Quais discípulos de Jesus foram apelidados de filhos do trovão? Alternativa A, Tiago e João. Alternativa B, Pedro e Tiago. Alternativa C, Judas e João. Alternativa D, Pedro e João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Tiago e João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Pergunta 24. Quantas filhas profetisas tinha Felipe de Cesareia? Alternativa A, 5 filhas. Alternativa B, 6 filhas. Alternativa C, 7 filhas. Alternativa D, 4 filhas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 4 filhas. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Pergunta 25. Quem ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus? Alternativa A, Jairo. Alternativa B, Maria. Alternativa C, Nicodemos. Alternativa D, Cleofas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Nicodemos. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus.
E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. João capítulo 19 versículo 38 ao 42. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.